Bem, eu vou começar com a introdução do porquê que eu hoje trabalho com isso. Eu, desde muito cedo, tinha um contato muito próximo com a natureza, com o meio ambiente. Eu morei em alguns estados do Brasil e a maioria tinha o cerrado presente. E esse contato muito próximo a trilhas, cachoeiras, rios, me levou a um encantamento com o meio ambiente. Eu ficava impressionado com tudo aquilo. E a paixão foi tanta que eu resolvi estudar para poder trabalhar com aquilo. Então, eu comecei a cursar em 2006, engenharia ambiental no Tocantins, que é um dos estados que eu morei. E, durante o curso, eu estagiei, estudei diversas áreas. Mas o lixo me seduziu. Eu vi ali, durante uma visita técnica, aula de campo, a um lixão, e eu fiquei impressionado. Como que a sociedade, até hoje, amontoava. Todo mundo coloca na porta da sua casa e não quer mais saber o que vai ser feito com o lixo. Então, hoje a gente tem mais informações, todo mundo, um monte de material de valor, amontoado, contaminando o solo, contaminando a água. E eu decidi que eu precisava fazer algo a respeito daquilo. Então, após concluir a faculdade, eu fui trabalhar rodando o Tocantins, o interior do Tocantins, e indo até os lixões dos pequenos municípios. E ali, acho que piorou, a noção do problema que eu tinha se agravou. Municípios pequenos, que nem sempre têm recursos para fazer uma gestão adequada dos resíduos. Eu me deparei com lixões ao lado de córregos que abasteciam a cidade, ao lado de criações de animais, e entendi o quão difícil seria melhorar a gestão e tentar solucionar, ou pelo menos iniciar, alguma coisa que amenizasse esse problema do lixo. Bem, vamos relacionar agora com o Distrito Federal. Depois que eu me formei, eu trabalhei uns 2 anos no Tocantins e vim embora para Brasília. Chegando aqui, eu trabalhei como consultor, sempre na área de meio ambiente, em outras áreas também. E, em 2020, eu comecei a trabalhar no SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. E, no começo desse ano, eu me transferi para a SEMA e, hoje, trabalho como coordenador de resíduos sólidos da Secretaria. O que eu queria iniciar, era com uma pergunta. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer com esse problema do lixo? Todo mundo sabe e está enjoado de saber que tem que colocar no lugar certo, que tem que separar, mas isso não tem surtido efeito. Eu tenho alguns dados que eu vou citar por cima. Apenas 7% de todo o resíduo foi reciclado. Um pouco mais que 7% de todo o resíduo foi reciclado no Distrito Federal. Então, quer dizer que todo o restante, a grande maioria, foi parar no aterro sanitário. Então, vocês, acho que grande parte são moradores do Guará, a gente sabe a situação de algumas áreas do Guará. O Guará representa grande parte, né, é uma cidade linda, é uma cidade muito bonita, mas representa grande parte do resíduo que é retirado das ruas, que é jogado de forma irregular. Então, isso é de se chamar a atenção. O Guará é uma cidade que tem uma população que eu considero que tem um acesso à educação, né, tem um acesso privilegiado em relação a outras cidades do DF. Então, se o SLU oferece a coleta seletiva, se tem a coleta convencional que passa na sua porta, tem os pontos de entrega para resíduos volumosos e de construção civil, por que continua sujando desse tanto? Então, quer dizer que não adianta o DF, a gente fechou o lixão,
O passivo está lá. Ali são milhões de toneladas gerando chorume, contaminando o solo. É um passivo a se resolver. A gente criou o aterro. Mas até quando vai durar o aterro? O aterro já está comprometendo a vida útil a cada dia. Eu acabei de citar o dado de 7% só que foi reciclado, o resto foi para o aterro. Daqui a pouco, nós somos um quadradinho, nós vamos ter área para criar mais aterros. Então, o que eu cheguei depois de todo esse tempo trabalhando com resíduos, trabalhando com o meio ambiente, não existe solução que comece ou que não passe pela reciclagem. E, para fazer a reciclagem correta, a gente precisa fazer uma educação para a reciclagem. Não adianta mais a gente falar hoje em dia, chegar e falar, um canudo demora não sei quanto tempo para se decompor, o vidro. Isso, há tanto tempo é feito assim e não tem surtido efeito. Esses 7% que eu citei, nós ainda estamos bem em relação ao Brasil. A média nacional é muito abaixo disso. Então, a gente tem que se comunicar de uma forma diferente. E eu enxergo a reciclagem como o caminho mais próximo e que pode melhorar de forma, num tempo mais curto, essa relação que a gente tem com os resíduos. Se não tivessem os catadores, imagina qual a quantidade que iria para o aterro. Então, às vezes a gente fica chateado, né? Eu separei meu lixo, veio o catador e rasgou tudo. Se ele não rasga, não estou falando que é a maneira correta, mas se não fosse esses trabalhadores, às vezes estão em situação de rua, mas são trabalhadores, o lixão já teria avançado, diminuído a sua vida útil consideravelmente. Então, assim, os catadores exercem um papel que, às vezes, a gente não quer fazer. Acho que a coisa mais fácil, que está mais acessível para a sociedade é separar. A gente não dá conta de separar o lixo em casa. E não estou pedindo para separar vidro, papelão, não é reciclável e orgânico, que o rejeito ainda vai, infelizmente, junto com o orgânico no DF. Se a gente separa esse lixo de maneira correta, a gente vai aumentar a renda dos catadores, a gente vai aumentar a vida útil do aterro sanitário e a gente vai dar um pouco mais de dignidade a essas pessoas. Ninguém quer ficar revirando o lixo de ninguém. Ninguém é obrigado a separar um plástico com um papel higiênico usado. Eu sempre vou até o complexo de reciclagem, que é uma estrutura muito boa que o DF oferece aos catadores, melhorou a condição de trabalho dos catadores, mas, se vocês verem, eu convido, quem quiser um dia ir, se vocês enxergarem o que passa na esteira, quase não está se aproveitando nada, as pessoas não têm coragem de separar nada, o que chega lá é de péssima qualidade. O DF, para limpar, o SLU gasta mais de 40 bilhões por ano para limpar esses resíduos jogados na rua no DF. Nós temos varrição, nós temos a catação, que é aquele gari que sai catando, coleta seletiva. O SLU mistura tudo. Faz uma ouvidoria, não tem como ter fiscal no DF inteiro olhando. Se você não, a sociedade tem que participar da gestão. É impossível colocar tudo na mão do Estado. Então, o que eu acho que, dentro do condomínio, dentro da rua, dentro da casa de cada um, a gente tem que sensibilizar as pessoas para a vida dos catadores, para o aterro, onde a gente vai pôr mais lixo, gente. Imagina se a gente conseguisse aumentar essa porcentagem. Digo mais, essa quantidade de resíduo que a gente envia e desperdiça, que é uma riqueza, a gente vai ter que tirar mais matéria-prima da natureza. Então, nós vamos degradar outra área, porque a gente não quer separar, não quer reaproveitar o plástico. Então, o que eu queria despertar em vocês e tentar trazer é a importância da gente tentar, primeiro passo, colocar a reciclagem dentro de casa, no seu trabalho, e beneficiar tanto o meio ambiente, é a água que a gente bebe. Esses lixões clandestinos, isso contamina o solo. O DF, nós somos privilegiados, a gente conseguiu fechar o lixão, temos o aterro. Agora, o aterro não dá conta, se todo mundo empurrar o que tem de resíduo, coloca na porta de casa e esquece. Então, é um questionamento que eu faço para vocês, o que a gente tem feito, o que a gente faz de positivo, que é tão acessível. Isso é muito acessível. Eu não estou mandando ninguém abraçar a árvore e brigar com a polícia, não é nada disso.
tem a parte importante dessa luta, mas se a gente não consegue, dentro de casa, separar um lixo e evitar que o aterro acelere, né, a sua vida útil, dê dignidade às pessoas, acho que a gente está no caminho errado. Então, eu queria despertar isso em vocês, e acho que a reciclagem é o caminho mais acessível, a gente pode trazer um novo setor econômico, formalizar essas pessoas, só que a gente precisa agregar valor a isso. Os catadores são agentes ambientais. Eles seguram grande parte, isso é um motivo de um estudo que eu tenho muita vontade de fazer, preciso só de um pouquinho mais de tempo, mas eu queria saber o impacto dos catadores, tanto os avulsos, que estão na rua, das cooperativas, em relação à quantidade de anos que o aterro aumentou. Então, às vezes, a gente despreza essas pessoas porque estão em situação de rua. Eu sei que tem vários problemas, mas a gente tem que considerar o trabalho e o serviço que essas pessoas fazem pelo DF e pelo Brasil como um todo. É isso.